Tem uma galera que acha que eu só assisto reprise, mas é mentira, viu, gente? Eu também tô ligado nas tramas inéditas da Globo, da Record e do SBT quando dá pra acompanhar tudo, né? E é sobre essas tramas inéditas que a gente vai falar hoje. Eu esperava bem mais dessa Malhação, principalmente porque ela veio aí com uma responsabilidade gigante de suceder a Malhação Viva a Diferença, que foi a melhor temporada da novela em anos. O que eu tenho a impressão da Vidas Brasileiras é que tudo é muito raso. Esse formato que as tramas começam e se encerram em 15 dias acaba deixando tudo muito superficial. Então tem essa obrigação de ser o tempo todo engajada, de estar o tempo todo numa campanha social, de a cada 15 dias abordar um novo tema de interesse da molecada e dos pais, mas acaba que por conta dessa necessidade de encerrar a história em 2 semanas, fica tudo muito vago, em 3 semanas, aliás, fica tudo muito vago, fica tudo muito raso. Os personagens não têm profundidade, a trama não tem profundidade, a discussão domina ali os capítulos por tanto tempo e depois vira nuvem de fumaça. Dou uma nota 6 para essa Malhação aí, que tem um texto legal, que tem personagem, tem atores bacanas, mas acho que precisava melhorar bastante trama e personagens. Orgulho e Paixão é o xodozinho aqui de casa, todo mundo adora, eu inclusive. Acho que foi uma novela que começou com um tema ali bem frágilzinho, que era essa história da mãe querer casar 5 filhas, e a filha mais velha é feminista, ela quer conhecer o mundo e tal. E conforme a narrativa foi andando, o autor foi introduzindo vários temas que dizem muito a respeito da nossa realidade de hoje, mas que ficaram muito bem encaixados ali na década em que a trama se passa, se não me engano, 1910, 1920, por ali. É uma novela cheia de bons valores no elenco. A Natália Dill é excelente protagonista, todo mundo sabe. O Thiago Lacerda funciona muito bem como galã. As meninas, as irmãs da Natália, né? A Pamela Tomé, a Chandelle Brás, a Bruna Gripão e a Ana Júlia Origon, elas são excelentes, elas dominam as personagens, todas elas têm características diferentes uma da outra e elas sabem dosar isso muito bem, e o autor soube dar protagonismo para todas elas ali em momentos diferentes. Tem o folhetinzão, o lance da Cecília com a sogra Josefine, que é a Cristine Fernandes, tem a parte mais engajadinha da novela, como a gente viu agora com a Mariana, né, que teve os cabelos cortados lá pelo Xavier, o Ricardo Tosi, que é um machista, que não aceita uma mulher competindo numa corrida de motos e ganhando. E tem agora essa discussão do Lucino, que é o Juliano Larran, e do Otávio, que é o Pedro Henrique, o sobrenome do ator eu esqueci, desculpa. Mas tem esse lance, essa abordagem da homossexualidade que está muito bacana também, que ficou bem legal. Então, assim, é uma novela que começou ali meio claudicante, embora tenha sido sempre uma novela muito agradável de acompanhar, e que encontrou força para seguir adiante amparada nesses temas, nessas discussões. Só que diferente da Malhação, ela sabe fundamentar muito bem todos esses debates dentro da história. E tem Gabriela Duarte, eu não posso deixar de citar o retorno da Gabriela, depois de sei lá quanto tempo sem atuar numa novela, numa personagem tão boa como a Julieta, e fazendo uma parceria ali muito bacana com o Marcelo Faria, que é o Aurélio, e com o Ari Fontoura, que é o Barão, lá do Vale do Café. Eles dominam muito bem, eles transitam muito bem, tanto pelo drama da Julieta, quanto pela comédia do Barão. É um trio incrível. A novela já teria valido só por eles, já teria valido muito pela Natália do Vale, que está aí de Lady Margaret super bem. A Grace Janucas está ótima, adoro, me divirto muito com a Petúnia. A Alessandra Negrini também soube dar um tom mais cômico para aquela vilã dela, que tinha tudo para ser uma repetição de muita coisa que ela já fez, mas é que acabou não sendo, a Suzana. E o Joaquim Lopes, que saiu do video show para sorte dele, né? E pegou esse personagem muito bacana que é o Olegário. Então, tudo isso ali, tudo que está em volta do núcleo principal é muito agradável. Orgulho e Paixão é uma novela delicinha de assistir. Mas a melhor novela no ar, pra mim, é a das 7. Como Não Amar o Tempo Não Para, uma novela que está aí discutindo
partiu de uma fantasia, né, do lance dos congelados, a família Sabino Machado, que ficou 132 anos congelada e desperta nesse 2018 tão diferente e ao mesmo tempo tão igual a séculos passados, de ideias tão antigas, tão retrógradas, né, que a gente costuma ver aí, que a gente vê muito bem na novela. Tem uma cena de O Tempo Não Para que eu comento com todo mundo com quem eu converso a respeito da novela, que é a cena em que o Dom Sabino, personagem do Edson Celulari, fica indignado ao descobrir que o Eliseu, que é o papel do Milton Gonçalves, ganha vida puxando carroça e recolhendo reciclagem. O Dom Sabino fica indignado porque esse não é um trabalho para um homem já de idade, para um negro executar. É um trabalho para um animal de tração, como ele costuma dizer. Eu acho que é uma cena importante porque joga a luz nessa discussão, né? Será que a escravidão realmente acabou? Ou será que a gente só mudou a forma de enxergar as coisas e todo mundo continua vivendo na escravidão? Escravos, assim, que eu digo, de governo corrupto, de leis trabalhistas que não favorecem o empregado, de condições desumanas de vida, de saúde, de saneamento básico, do que for, sabe? Então a novela, ela trata de uma forma lúdica, ela traz esses assuntos tão importantes e que se fossem discutidos de um jeito tipo Malhação, ficariam chatos. Mas O Tempo Não Para, ela, através da fantasia, ela chega nesses pontos tão cruéis da nossa realidade. Ela traz essa discussão pro agora de uma forma mais fácil de você lidar com isso, né? E acaba sendo tão questionadora, tão contestadora quanto qualquer outra produção de teledramaturgia que tente ser um pouco mais séria, mas que talvez não acabe cumprindo o objetivo. E o elenco de O Tempo Não Para é muito bom, sabe? Desde a Juliana Paiva, que arrasou em A Força do Querer, com uma personagem que era um quase nada e que acabou ganhando relevância ali durante a trama, mesmo que ela tenha ficado só ouvindo os outros, né? A Simone só ficava de orelha para todos os personagens da novela. Mas assim, agora ela teve a chance de pegar essa protagonista, Marocas, e ela tá mandando muito bem. A mesma coisa o Nicolas Prates, que faz o par com ela. O Celulari tá no melhor trabalho dele em anos. Eu não lembro de ver o Celulari tão bem em papéis recentes. Cristiane Torlone muito bem, Rose Campos muito bem. O único problema de O Tempo Não Para, no meu ver, é Cleo, que agora não pode mais ser chamada de Pires, porque ela prefere ser chamada de Cleo. Eu acho que a Cleo, de uns tempos pra cá, anda muito no automático. Ela fez tanta coisa boa em Cobras e Lagartos, em Ciranda de Pedra, em Caminho das Índias, mas agora eu tenho a impressão que ela não tem vontade de estar ali. Eu me interesso muito mais pela Adriane Galisteu, que faz a Zelda, amiga da Bettina, né, personagem da Cleo, do que pela Cleo mesmo, pela Bettina ali. Acho uma personagem muito avulsa, uma personagem que não tem muito a ver com a narrativa e que se não tivesse ali não faria muita diferença, porque o casal principal, a Marocas, né, a Juliana Paiva e o Samuca, né, que é o Nicolas Prates, já tem ali muito conflito em torno deles. Então acho que a Bettina é desnecessária. Eu recebi Segundo Sol cercado de expectativa, porque a novela anterior do horário, me perdoem os fãs de Valcir Carrasco, era muito ruim. O Outro Lado do Paraíso foi uma das piores novelas dos últimos tempos. Mas enfim, veio Segundo Sol e eu fiquei super animado com esse lance do Beto Falcão, o cantor que morre, não morre e que fica ali na clandestinidade aproveitando a fama dele. Mas acontece que esse argumento simplesmente não rolou e a novela enveredou por um outro caminho que acabou me cansando. Então hoje eu vejo Segundo Sol quase que por obrigação. Eu acho que o João Emanuel Carneiro, o autor, comprometeu personagens muito necessários para a narrativa e que acabaram ficando chatos. A Rosa, a personagem da Letícia Colin, que era minha queridinha, se comprometeu seriamente quando ela se meteu com a turma ali dos vilões, quando ela escondeu do Valentim, que é o Danilo Mesquita, que ele não era filho da Carola, que é a personagem da Débora Seco, e agora que ela topou aí, meio que revoltada, meio que não querendo, mas topou entrar nessa farsa da gravidez de dizer que o filho dela é do Valentim. Então eu acho que a Rosa acabou comprometida por esse desalinho do roteiro. Mas se tem uma coisa em Segundo Sol que eu gosto e que tá todo mundo discutindo, é o lance da Maura com o Ionão, os personagens da Nanda Costa e do Armando Babaioff. Não sei se eu falei o nome deles certo, se eu não falei, desculpa, tá? Mas assim, eu acho que o João Emanuel, ele tem um histórico péssimo, terrível, de transformar homossexuais em hétero.
vendo a trama da Maura, esse não me parece ser o caso agora, entendeu? Porque eu acho que ele construiu ela de uma forma que esse relacionamento com o Yonan tem razão de ser, de existir. Primeiro que ela tinha dificuldade em se assumir. Além do medo dos pais rejeitarem, ela não queria que o pessoal ficasse sabendo ali que ela tinha um relacionamento homossexual, e talvez isso já reflita uma dúvida dela a respeito. Se ela realmente era lésbica ou se ela é bi. E para quem é gay como eu, a gente sabe o que o rótulo impõe. Quando você chega e diz, não, eu sou gay, eu sou homossexual. A gente sabe o que isso causa, né? Se eu quisesse ter um relacionamento com uma moça hoje, essa coitada teria que ouvir o tempo todo, nossa, mas você tá namorando um viado, né? A gente sabe o peso que isso traz para a vida de uma pessoa. Aí teve o lance do Yonan defender ela do cara que assediava, do delegado que ficava assediando ela. Isso já gerou uma certa admiração. Eu acho que ela pode confundir esse interesse romântico com essa admiração que ela tem pelo Yonan. Tanto que ela insistiu que ele fosse o pai do filho dela, não porque ela estava gostando dele, mas porque ele era um cara bacana. E eu acho que aí tá um erro enorme também, porque a ideia desde sempre, a ideia da Maura e da Selma, que é a Carol Fazul, é ter um filho de um doador anônimo, como acontece com todos os casais. Mas a Maura insistiu para que o filho dela fosse do Yonan. E aí já tem um envolvimento, já tinha admiração e tal. Acabou que os dois se beijaram aí na última semana. E eu espero que o João Emanuel saiba conduzir essa história de uma maneira adequada, de forma que não fique tipo, olha, o remédio para toda lésbica é um homem como o Yonan. Porque a gente sabe que não é isso e que a história, se caminhar por esse lado, vai estar passando uma mensagem bem equivocada. Tão equivocada quanto aquele mãe de bicha que a gente ouvia em Outro Lado do Paraíso, que doía nos ouvidos e que incomodava demais. Eu confesso que eu não sou muito fã de novela bíblica, mas vez ou outra eu dou uma espiada em Jesus. E eu acho o texto da Paula Richard e da equipe dela muito melhor do que dos outros autores que passaram aí por essa faixa, como o da Vivian de Oliveira, que saiu agora da emissora. É uma novela em que eu não sinto tanto aquela coisa de teleculto que eu senti em Apocalipse, que era incômodo pra caceta. Você assistir uma novela como se estivesse assistindo um programa da Igreja Universal. Jesus não tem isso, o texto é bacana. E eu acho sim interessante você trazer uma outra visão a respeito de Maria, como está acontecendo agora, que é a Maria com filhos. A Igreja Católica acredita que a Maria ficou virgem o resto da vida. Veio lá o anjo Gabriel, falou que o filho ia nascer do Divino Espírito Santo, Jesus nasceu e Maria se manteve imaculada para todo sempre. Tá bom, né? É uma ideia que a Igreja Católica tem, mas os evangélicos interpretam de outra forma e aí não tem perigo nenhum, problema nenhum você trazer isso para a ficção. Afinal, é uma emissora que é tocada pelo dono de uma igreja evangélica. É lógico que ali vai se alinhar, a dramaturgia deles vai se alinhar. Talvez a Record pudesse, sei lá, em algum jornalístico, em algum programa, entrar nessa conversa. Olha, gente, a gente sabe que Maria, na visão dos católicos, não teve filhos além de Jesus. Mas a igreja evangélica entende assim, a gente acha que tem que ser assim e tal, né? Mas aí acontece o lance da intolerância religiosa, que na Record tem muito, a gente sabe, porque eles vivem falando mal de religiões como o candomblé, que é difícil a gente ver esse meia-culpa da Record. Não vai rolar, né? Mas enfim, Jesus é uma trama boa, muito bem feita. Eu acho que peca um pouquinho no ritmo, que de vez em quando acho meio devagarzinho, meio sonolentinho assim. Mas é uma novela bacana que tem bons atores, tem uma direção eficaz. Eu acho que é uma novela que agrada, é uma novela que entrete. Se eu parar para ver, eu acabo acompanhando o capítulo inteiro. Eu também não acompanho muito As Aventuras de Poliana, que é a novela do SBT. Mas sempre que eu vejo, eu acho muito engraçadinha, muito fofinha e tal. E acho que indica... O grande barato da Poliana é que ela traz um amadurecimento desse núcleo de teledramaturgia do SBT. Eles começaram com Carrossel, sempre apoiado ali em um texto da Televisa, um texto mexicano, ou da Telefé, como as Chiquititas.
E aí agora eles partiram de um livro, de uma trama que não existia, né? E criaram personagens, criaram citações ali muito bacanas. O que talvez o próprio SBT não tenha percebido é que ele tem agora roteiristas e tal prontos para um voo solo, para um segundo horário de novelas, prontos para se livrar de uma vez por todas dessa dependência da Televisa. Então eu acho que talvez seja a hora sim de pensar em ano que vem, quem sabe, ter um segundo horário com novelas adultas, com novela infanto-juvenis, com uma coisa diferente e que parta dali, da criação, daquela equipe da Iris Abravanel que é muito boa. O que não pode rolar é se livrar da Televisa e começar a dependência de novela infantil, né? Porque no momento nós temos Chiquititas em reprise às 9 da noite e Carrossel em reprise às 6 da tarde. Então são 3 novelas de tom parecido, que embora tenham tramas diferentes, elencos diferentes, o tom é quase o mesmo. Aí pensa, acaba Chiquititas, vão reprisar Cúmplices de O Resgate. Então a gente vai ter Larissa Manoela em 3 horários num dia. Gente, isso é muito chato. Lembrando que aqui são meras opiniões pessoais, eu não sou o dono da verdade e é justamente por isso que eu peço para você que assistiu esse vídeo deixar seu comentário aqui embaixo, dizer se gostou ou não, se concorda ou não com as minhas opiniões. Vamos debater de forma saudável, né, gente? Sugestões são sempre bem-vindas e se você gostou e pretende acompanhar o canal é só se inscrever, dar o seu curtir e se puder compartilha aí nas redes que eu fico bem agradecido. Beijo para vocês e boa semana!